Prepare-se para uma jornada pelo mundo espiritual como nunca antes. Os anjos, muitas vezes mencionados no Antigo Testamento da Bíblia, aparecem 108 vezes, e suas histórias são repletas de intrigas e intervenções divinas. Desde Abraão até Jacó, de Moisés ao deserto, essas misteriosas entidades espirituais têm deixado sua marca na história da humanidade. Os anjos são apresentados não apenas como figuras míticas, mas como seres reais com um impacto físico tão poderoso quanto o mundo demoníaco. Prepare-se para conhecer os anjos mais misteriosos da Bíblia, os órfãos. Mas o que são esses órfãos? A palavra órfão, muitas vezes no hebraico antigo, se refere a rodas. No singular, é frequentemente mencionada como roda. E as rodas assumem um significado especial nas visões de Ezequiel, o profeta corajoso e inspirador. Ezequiel, cujo nome significa Deus é forte ou Deus fortalece, viveu em tempos tumultuados durante o exílio babilônico. Ele teve uma visão extraordinária que nos leva aos mistérios celestiais. Em sua visão inaugural, ele testemunhou seres celestiais incríveis. Esses seres, identificados como querubins, tinham 4 faces diferentes: humana, leão, boi e águia. Ezequiel viu esses seres como reais, embora sua aparência fosse divina e incompreensível. Suas asas e rostos revelaram uma profunda compreensão da onisciência de Deus, que vê e sabe tudo. Mas a visão de Ezequiel não parou por aí. Ele também viu rodas, rodando e girando como giroscópios divinos. Estas rodas eram um componente essencial da visão e representavam a mobilidade divina. Ezequiel descreveu essas rodas como multidirecionais, capazes de se mover em qualquer direção sem virar. Essas rodas estavam cobertas de olhos, simbolizando a onisciência de Deus e sua consciência completa. Mas o clímax da visão de Ezequiel foi quando ele viu algo parecido com um trono de safira, e sobre o trono estava uma figura que parecia um homem, mas era rodeada por uma glória inefável, semelhante ao brilho de um arco-íris em um dia chuvoso. A majestade da visão fez com que Ezequiel caísse de rosto no chão, incapaz de suportar tamanha glória. O que Ezequiel viu naquele dia foi uma visão do trono de Deus e de sua majestade celestial. As rodas, os querubins, a glória, tudo isso nos lembra que Deus está em toda parte e em todos os momentos, seu espírito está em movimento contínuo. Independentemente das dificuldades que enfrentemos, podemos encontrar conforto na presença constante de Deus. Esta visão de Ezequiel não é apenas uma história antiga, é uma mensagem para nós hoje. Devemos lembrar que a luta não é apenas física, mas também espiritual, e os anjos desempenham um papel crucial na realização da vontade divina. A compreensão do mundo espiritual nos fortalece e nos prepara para enfrentar os desafios da vida com fé. Portanto, lembre-se das palavras do profeta Ezequiel e esteja ciente do reino sobrenatural que nos rodeia. Este conhecimento nos permite permanecer firmes em nossa fé, confiando que Deus está conosco, não importa onde estejamos ou o que enfrentemos. A presença constante de Deus é nossa fonte de conforto e fortaleza, e os anjos são seus mensageiros poderosos que realizam sua vontade em nosso mundo. Os órfãos, ou órfãos, como alguns os chamam, são uma classe singular de seres celestiais que intrigaram os estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Suas aparições na Bíblia são poucas e, no entanto, profundamente significativas. Ezequiel, o profeta corajoso que enfrentou visões divinas extraordinárias, teve o privilégio de testemunhar essas criaturas misteriosas. Quando Ezequiel olhou para cima, após observar os querubins com suas asas interligadas e rostos peculiares, ele notou algo extraordinário. Não eram apenas os querubins que capturavam sua atenção, mas as rodas que os acompanhavam. As rodas, brilhando como topázio cintilante, pareciam ter um propósito divino, algo que Ezequiel nunca tinha visto antes. Essas rodas, conhecidas como órfãos, estavam ligadas aos querubins de uma maneira tão intrincada que pareciam funcionar em perfeita unidade. Cada roda podia se mover em qualquer direção, sem a necessidade de virar, como se fossem controladas por uma inteligência superior. Sua aparência era impressionante, com olhos cobrindo suas bordas, simbolizando a onisciência de Deus, que tudo vê e tudo sabe. Enquanto os querubins se moviam, as rodas se moviam em sincronia, demonstrando que o espírito dos seres vivos estava nas rodas, um sinal claro de que Deus estava no controle de tudo. Essa visão de Ezequiel nos lembra que Deus está em todo lugar, sempre presente, e que seu poder e conhecimento não têm limites. No entanto, essa visão extraordinária também teve um impacto profundo em Ezequiel.
Diante da grandiosidade da glória divina, ele se prostrou no chão em reverência. A presença de Deus era esmagadora, e Ezequiel entendeu que estava diante do Criador do universo. Essa experiência de Ezequiel nos ensina que, mesmo em tempos desafiadores e de exílio, Deus está presente e no controle. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, e podemos encontrar conforto sabendo que Ele está sempre conosco, não importa quais desafios enfrentemos. Portanto, os órfãos, embora misteriosos e enigmáticos, desempenharam um papel fundamental na revelação da glória de Deus a Ezequiel e nos lembram da majestade e soberania divinas. Eles são um lembrete de que, mesmo em meio à adversidade, podemos confiar em Deus e em seu plano soberano para nossas vidas. Os órfãos, mencionados no livro de Ezequiel, continuam sendo um mistério intrigante na Bíblia. Embora a visão de Ezequiel nos dê uma descrição vívida desses seres celestiais, sua verdadeira natureza e propósito permanecem enigmáticos. Uma teoria que alguns estudiosos propuseram é que os órfãos são uma representação simbólica da providência divina e do controle de Deus sobre o destino humano. Suas rodas, capazes de se moverem em todas as direções sem virar, podem ser vistas como um símbolo da onipresença e onisciência de Deus, indicando que Ele está sempre presente e conhece todas as coisas. Outra interpretação sugere que os órfãos são uma representação da mobilidade do Espírito Santo. As rodas em constante movimento podem simbolizar o Espírito Santo guiando e direcionando os crentes em suas vidas espirituais, sempre em conformidade com a vontade divina.